Mais um Curta Vídeo entrando no ar. E você sabe, né? Espaço na TV para discussão de ideias, projetos, realizações e exibição dos filmes que são produzidos aqui no estado é só na TVE. Nas quartas, aqui no Curta Vídeo, e nas quintas no TVE Cinema. E hoje nós estamos de volta aqui na Mosaico Fotogaleria. Um espaço que atendeu um desejo de longa data dos fotógrafos do estado: ter uma galeria só para essa bela e potente arte que é a fotografia. O projeto é fruto da parceria dos fotógrafos Tadeu Bianconi e Gabriel Lordelo, sócios da agência de fotografia Mosaico Imagem desde 2008. O acervo da fotogaleria é composto por imagens dos próprios sócios e também de fotógrafos parceiros. E além das exposições que acontecem aqui, como esta do Pedro Fonseca, eles promovem também debates que abordam temas sensíveis e relevantes para os capixabas, através do olhar criador e questionador da fotografia. Além de boa fotografia, olha só o que a gente vai ter no programa de hoje. A nossa entrevista de hoje é com a jornalista, roteirista e diretora Marcela Rocha. Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho dela e seu olhar sensível, que vem traduzindo através do audiovisual ideias, conceitos, metáforas e símbolos que ela capta no mundo à sua volta. E é claro, tem também novidades da nossa cena para você ficar sempre por dentro do que está rolando. No ar, o Curta Vídeo. Que antes, eu posso só bater uma foto com você? Claro, claro que sim. Então vamos lá. Assim, ó, tetinha. Me marca lá, @AlicePrenha de novo. Ai, com certeza. Nosso papo de hoje é com Marcela Rocha, jornalista, roteirista, diretora e montadora. Embora o jornalismo e a linguagem documental tenham sido a base dos seus primeiros trabalhos, o universo da ficção sempre esteve presente em sua vida através da escrita de crônicas e romances. Dirigiu os curtas Epílogos de um Abril, Mangata, Todas as Fases da Lua, vencedor em 2022 do Prêmio de Júri Técnico na Mostra Foco Capixaba no Festival de Cinema de Vitória. E esse ano lançou na Mostra Sesc de Cinema seu último filme, a ficção Mãemífero. Marcela gosta de trabalhar metáforas e símbolos, traduzindo cinematograficamente estados psicológicos, ideias e conceitos abstratos, a fim de provocar uma experiência sensorial no espectador. Isso é muito bom. E o lançamento é só no próximo semestre, mas eu pedi pro Tico abrir uma exceção para as minhas amigas. Ai, ai. Você sabe, né? Ser mãe do presidente tem as suas vantagens. Seja muito bem-vinda, Marcela. Prazer de ter aqui. Prazer é o meu. Eu queria começar essa conversa com seu filme mais recente, O Mãemífero, que foi estreia agora na Mostra Sesc de Cinema, início de outubro. É o seu primeiro curta ficcional, mas uma ficção que já vinha na sua escrita e que agora aparece no seu cinema. Como é que foi a experiência de fazer um curta ficcional? Eu escrevo ficção há uns 10 anos aí, mais ou menos, mas pro cinema foi uma coisa meio nova, sabe? O Mãe, na verdade, surgiu com a fome e a vontade de comer, sabe? Foi uma ideia muito de repente, foi muito do nada, assim. Eu pensei sobre uma campanha publicitária onde justamente invertesse essa lógica dos humanos em relação aos animais. E eu virei pra Júlia Guelli, a produtora executiva do filme, da Fogueira Filmes, né? E eu virei pra ela e falei assim, eu quero fazer uma campanha publicitária. Ela olhou pra minha cara, tipo assim, você tá legal? Porque até então eu só tinha feito documentário. Aí quando eu viro pra ela e falo que eu queria fazer uma campanha publicitária, ela ficou meio assim, né? Um salto, né? Nunca tinha nem feito ficção, imagina. Aí eu falei, não, é uma campanha de Dia das Mães. Aí ela, falei, de uma empresa de laticínios. Aí ela olhou pra minha cara e falou, Marcela, você sabe que você é vegana, né? Falei, então, mas o leite é de uma mãe humana. E quem tá bebendo é o animal. O filme é baseado no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? E como é que foi? Então... Você leu o livro? E aí... Eu li o livro, foi final ali de 2022, mais ou menos.
E é muito marcado porque nessa época o meu sobrinho nasceu. E a minha irmã não mora aqui, então eu fui pra lá pra ficar uns 2, 3 meses lá. Acompanhando. Justamente nesse final da gestação e no início ali, no primeiro mês e tudo mais. E coincidiu dessa época justamente eu pegar a Revolução dos Bichos pra ler. E comecei a ler num momento em que a maternidade era muito nova pra minha irmã. Ela tava descobrindo tudo. Tinha um bebezinho na sua frente, literalmente, né? sabe? Ele mamava e você balançava, e ele golfava e você mamava, enfim. Então era tudo muito novo e eu conversava muito com ela sobre isso, né? E até que teve um dia que ela começou a brincar do eu sou literalmente a vaca leiteira. Porque esse menino mama e dorme. E começou a ser uma questão, assim, sabe? De brincadeira, claro, mas era uma fala sempre presente ali, toda vez que o meu sobrinho ia mamar e tudo mais. E o que acontece no livro? O livro fala de uma fazenda na Inglaterra que os bichos tomaram o poder em relação aos humanos. Então, eles meio que tiraram os humanos de cena e passaram a controlar a fazenda. E no início vai tudo dando muito certo. Só que um dos bichos, ele meio que dá um golpe ali dentro. E aí é que começa justamente a revolução, enfim, a coisa toda. E eu fiquei pensando, e se a revolução tivesse chegado no Brasil hoje em dia? Se hoje os humanos tivessem ficado para trás e os bichos, enfim, estivessem dominando. E aí juntou as duas ideias, né? Tanto do que eu conversava com a minha irmã, tanto da questão do livro. Porque a gente pensa, quando pensa em maternidade, a gente tem a tendência de respeitar muito mais a maternidade de mães humanas e menos de mães animais. Nem se considera, né? Nem se pensa... É completamente distante, né? Inclusive, às vezes, com muita falta de respeito. Às vezes acho que eu tô perdendo a Milady. Acredita que agora ela não quer dizer com quem vai sair no sábado à noite? Ai, cadê a Perla pra dizer alguma coisa útil? Ai, amiga, que os meus pirralhos precisam de mim pra limpar a bunda. E você vai sentir falta dessa época. Se eu vou sentir falta, eu não sei. Eu sei que eu tô dando graças a Deus que eles foram despachados pro Summer Camping. Summer Camp? It's London, baby. London. Por acaso tem verão naquele lugar? E foi pra uma linha cômica também, que é muito legal, né? Porque não fica aquela crítica, assim, totalmente panfletária. Você tem ali uma história que envolve, que tem esse humor, e trabalhou com boas atrizes. Como foi esse processo de estar num set ficcional que é diferente, né? Sim. Você tá lidando com ator, pra você que foi uma primeira experiência. Então, eu falava muito com a Júlia que eu não queria pesar a mão no roteiro, porque eu não queria que fosse um filme sobre veganismo. Eu queria que estivesse lá também, mas eu não queria que fosse só sobre isso. Então, o filme, ele tem várias camadas que você pode interpretar da forma, enfim, que a sua experiência de vida te permite ali também. Então, ele fala sobre veganismo? Fala. Ele fala sobre relações de poder social, política ali? Fala também. Ele fala sobre maternidade? Tá ali dentro. A gente não queria, eu falava isso com ela, né? De não focar tanto em uma coisa só, mas sempre dar uma alfinetadinha, que eu acho que é onde tá o humor, sabe? Um negocinho ali que você vai e coloca na medida certa e vai dando essa alfinetada, né? Mas eu lembro, a primeira vez que eu conversei com os atores, enfim, que a gente tava reunindo ali no elenco, eu falei que era uma experiência muito legal, porque era a minha primeira ficção. E no documentário, normalmente, você não tem como prever as coisas, muito menos, assim, numa entrevista, porque a pessoa não tá acostumada com aquilo, pode sair, sabe Deus o quê. Mas na ficção é diferente, né? E eu virei pra eles e falei, é muito legal pra mim estar com vocês hoje, porque até então, eu, sendo roteirista, a voz de todos os personagens era a minha voz. Então eu falei, finalmente, os meus personagens, cada um vai ter uma voz própria, uma forma diferente de agir, de estar participando ali, estar construindo a narrativa junto. Nesse momento que a gente começou a trabalhar com o elenco e começaram essas trocas, enfim, de exercícios e de trocar mesmo para construir esse personagem, eu acho que foi muito rico conseguir ouvir do elenco a perspectiva deles em relação ao personagem. Coisas que eu sozinha não conseguiria chegar. Eu falo muito que o trabalho do roteirista, a maior parte, é um trabalho muito solitário. E você, de fato, chega num limite que você sozinho não consegue alcançar. Mas quando isso é entregue para uma outra pessoa e ela coloca as experiências da vida dela ali, ela coloca a pesquisa dela ali, isso muda completamente o cenário. Eu vou abrir uma marca de roupa, não tinha nada de conceito ecológico, nenhuma preocupação nesse sentido.
Só que eu vim para trabalhar com ela e eu acabei encontrando esse curso por acaso. Uma amiga me indicou um site que dá cursos online. Eu fui olhar dentro do campo da moda e eu vi moda e sustentabilidade. Aí eu comecei a fazer esse curso e ele me mostrou dados assim bizarros sobre gasto de água, sobre como descarte mesmo das roupas, coisas que eu não sabia. Então a gente resolveu trazer isso para Cajueira. Marcela, você teve 2 projetos que você fez para a TV Futura, que é o pensegrande.doc, Cajueira, né, /Cajueira, e o Ecofriends, que foi para o Coletivo Jovens. Foram projetos que você diz que modificaram a sua maneira de estar no mundo, né? E profundamente, enfim, vivências pessoais suas. Queria te ouvir um pouco sobre isso, já que você está comentando essa questão do veganismo com o mamífero, né? Como é que foi para você esses 2 projetos? O programa da Cajueira, ele veio antes, assim, ele foi o primeiro. E eu lembro que na época a gente estava procurando referência, enfim, para gravar, né? Para pensar como a gente queria fazer. E a Cajueira, ele foi um programa que falava sobre uma marca de roupa que usava tecido sustentável, ela era toda sustentável, na verdade. E a gente conheceu também o processo mais de perto, então a gente conheceu as costureiras e tudo, assim, todo o processo ele é realmente sustentável, não só no sentido do meio ambiente também, mas no sentido da troca humana ali, de pensar o outro, né? Eu digo que o programa da Cajueira mudou muito a minha forma de pensar, porque a gente assistiu um documentário chamado True Cost, que fala sobre o consumo exagerado, principalmente no campo da moda. E ela abriu minha cabeça para pensar sobre o minimalismo. Como uma prática de vida. E eu comecei a me perguntar, de fato, algumas coisas. Eu preciso realmente de tudo isso? Sabe, eu preciso estar comprando tudo isso? Essa roupa? Enfim, você começa a se questionar sobre algumas coisas. Então, eu acho que marca muito nesse aspecto. E na mesma época ali, eu assisti o Cowspiracy, que é um documentário que fala, enfim, sobre a indústria do leite, agropecuária, enfim. Era um trabalho que eu tinha que fazer, que me fez assistir coisas que me impactaram muito e ver isso acontecendo de fato numa marca, ou seja, ver isso acontecendo de fato em uma coisa que estava próxima à minha realidade, me fez pensar ainda mais, sabe? Da forma como eu vivo, o que eu como, o que eu visto. Então, realmente foi um ponto ali de marcar, sabe? E eu acho que o Ecofriends veio meio que para fechar isso com chave de ouro mesmo, assim. Porque, de fato, essas mudanças, e aí eu não digo nem só do veganismo em si, ele é construído, ele não é do dia para a noite, é você entender como essas coisas funcionam, como elas vão ser aplicadas na sua vida e como você vai passar isso adiante. Graças aos documentários, eu consigo conhecer histórias que eu não conheceria de nenhuma outra forma na minha vida. Justamente porque elas são muito diferentes da minha realidade. E se não fosse por causa disso, por causa do meu trabalho, por causa do documentário, eu não teria acesso a elas. Então eu acho muito transformador, assim. Porque foi isso que eu ouvi a vida toda, de que eu era dramática e exagerada. Então, eu acreditei nisso. A palavra louca era uma forma de expressar isso. O Mangata, Todas as Fases da Lua, é um curta seu que fala do transtorno bipolar através de umas metáforas visuais belíssimas. Eu acho o filme muito sensível. Queria te ouvir um pouco sobre esse processo, sobre o desejo de trazer esse tema para a imagem, assim. Então, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar em 2016, ali mais ou menos. E na época era recente, assim, você recebe um diagnóstico, e agora? E aí eu fiz o que eu acho que todo mundo faz, eu joguei no Google e comecei a pesquisar sobre o assunto.
E o que você acha, na maioria das vezes, pelo menos o que eu achei logo de cara na minha pesquisa, eram dados muito cruéis, sabe? Era do tipo, bipolares têm expectativa de vida reduzida, bipolares têm mais chance de desenvolver demência quando, enfim, estão mais velhos e por aí vai. Era uma coisa que reduzia muito, não só a perspectiva de vida, mas a qualidade dela. Então, quando eu comecei a ter contato com esse tipo de informação, foi meio assustador, porque eu não me sentia acolhida com a informação que eu tinha ali. E aí eu pensei, à medida que o tempo foi passando, eu pensei, eu quero fazer um filme que eu gostaria de ter assistido quando eu fui diagnosticada, mas eu não pude assistir porque eu não encontrei ele. E eu acho que isso começou a mexer comigo, porque nesse momento eu já convivia mais tempo com o transtorno, o mangá tá mais ou menos de 2021 ali. Então eu já estava convivendo mais tempo com o transtorno, eu já tinha uma ideia, enfim, melhor do que ele era. E eu tive essa questão, eu quero transformar isso em imagem. Como transformar isso em imagem? Eu acho que o Mangata, ele surge a partir desse incômodo, né? De tentar ser um filme de que uma pessoa que acabou de ser diagnosticada, ela vai assistir e ela vai conseguir se sentir acolhida, mas uma pessoa que não tem o transtorno, ela vai conseguir entender do que ele se trata, nem que seja minimamente, né? Então, a escolha de ser uma experiência sensorial, de você tentar traduzir em imagens um estado psicológico, ele parte justamente desse lugar. Porque era uma coisa que fazia muito sentido para mim. E eu pensei, a arte, ela literalmente me transformou e não deixou que o pior acontecesse, porque era uma válvula de escape, era um refúgio. E eu pensei assim, nessa época da minha vida, no agora, a minha forma de expressão artística é através do audiovisual. Então, eu quis juntar essas duas experiências e, literalmente, acho que entregar para as pessoas uma parte muito íntima de mim, mas que eu sabia que poderia ajudar de alguma forma. Eu não tenho controle mesmo. Que você pensa assim muito rápido em coisas das minhas ações. A criatividade ela vai ao extremo. Minha censura, do que eu falo, autocrítica severa, isso se reduz a zero. De pânico. Eu costumo realizar as coisas mais simples, as coisas mais complexas de maneira muito mais fácil. como se fosse um O que trem eu tava desgovernado. fazendo naquela época? Tipo, o que passava Achava na minha que eu cabeça? estava drogado, alguma coisa que Deus tomou, mas que não era o droga, era o surto, entendeu? Era a droga natural provocada por própria química. De onde vieram a escolha das imagens do filme? Elas vieram muito dos meus textos, porque meus textos são bem imagéticos também. Muitos não entraram no filme, então eu conseguia transformar em imagem sem que ficasse muito repetitivo. Mas eu acho que, como eu já convivia muito tempo com isso, para mim não era muito difícil traduzir, porque eu acho que é uma característica minha pessoal. Eu vejo muitas coisas em metáfora, em símbolos, então para mim colocar isso visualmente de uma forma que o outro entenda já fazia muito sentido para mim. Mas tem uma cena que eu gosto muito, que não fui eu que pensei, que não saiu de mim, e eu fiquei, nossa, ainda bem que ela falou sobre isso, que é a cena que eu tô deitada no colchão, virada pra parede. Sim. Uma das entrevistadas me contou essa cena, que foi justamente de um dia 31 de dezembro, que ela chegou exausta do trabalho e que ela tava muito depressiva. Ela tinha acabado de se mudar, né? Ela falou, pra fazer nenhuma besteira, eu só deitei no colchão, que tava no chão da minha casa, e fiquei ali. Que é exatamente, enfim, a cena que acontece. O meu comportamento é mais nocivo, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Que ninguém queria ficar perto de mim, porque eu estava insuportável. Marcela, eu queria que agora a gente fosse lá no seu primeiro filme, Epílogo de 1 Abril, de 2018, que é um filme que fala de ditadura, né, do desaparecimento das pessoas. É um filme híbrido, porque tem um jogo de atuação super interessante, mas com uma linguagem de documentário também, né, vários trechos documentais. Queria te ouvir um pouco sobre essa mescla. Você já começou fazendo uma mistura, né? Na época, foi meu trabalho do TCC, então estava finalizando ali a faculdade. E nos 4 anos de faculdade, eu sou formada em jornalismo, né? Então, durante esses 4 anos de faculdade, eu participava de um projeto de pesquisa chamado Relatos Ausentes, que estudava justamente o período da ditadura militar, especificamente aqui no estado, e a imprensa, enfim, como que era essa parte da comunicação aqui.
Então era um tema que eu já estava muito habituada de ler sobre a ditadura, estudar sobre a ditadura e Tinha feito uma pesquisa, né? Não era um assunto completamente novo, assim. Só que tinha uma questão nesses 4 anos que me pegava muito, que era a questão dos desaparecidos políticos. E aí vem a vontade de fazer um TCC que tivesse esse tema, que passasse por esse lugar. Só que eu fiquei pensando, é muito cruel eu chegar para uma família de um desaparecido político e perguntar para ela... Fazer as pessoas reviverem, exatamente, narrarem momentos. Perguntar como é que elas estão, ou quem era a pessoa, Sim. etc, etc e tal. Eu não posso fazer isso e, obviamente, eu não posso conversar com essas pessoas porque elas estão desaparecidas. Então, como é que eu faço isso? E aí a ficção, ela veio como um baita de um instrumento para conseguir preencher essa lacuna. E eu queria muito que fosse num palco ou num lugar vazio, justamente como um incômodo, para que quem estivesse assistindo pudesse preencher aquilo que estava no fundo, ou aquela lacuna, ou aquilo que estava acontecendo. Então foi proposital. Nesse sentido, mas no sentido também de puxar a força para o que estava sendo contado ali, para a história que estava sendo contada ali. E também tinha um desafio que era muito difícil você falar sobre ditadura sem você mencionar a tortura, que foi uma coisa que era latente. E é um tema muito delicado. Então, eu tentei pensar várias formas de como a gente poderia trabalhar com isso. Eu acho que sair na metáfora e no simbolismo mais uma vez, além de ser uma salvação, acho que pareceu a forma mais correta de fazer isso. Mas a verdade é que se você continuar gritando, eu vou gritar, ela vai gritar e todos nós vamos ficar gritando aqui. E aí, nessa experiência curta, mas densa de cinema, queria que você, pensando, né, em tudo que foi visto e vivido até hoje, o que é o cinema para você? Cinema comunica, mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que passa por esse lugar também como um instrumento de comunicação, de você passar a mensagem, mas eu acho que ainda assim seria pouco. Eu acho que seja numa sala de cinema ou na sua casa, enfim, onde as pessoas conseguem assistir o filme. Eu acho que o cinema ele te possibilita viver uma vida que você não poderia viver em alguma circunstância, enfim, que não é a sua própria vida, né? E é por isso que eu acho que eu tento tanto passar isso nos meus filmes, porque eu acho que o cinema te permite uma sensorialidade e um exercício de empatia que é difícil, eu acho, hoje em dia. E aí você assiste uma história que é do outro, assiste uma história que é longe do que você está vivendo e do que você acha que pode viver, e aquilo por um momento faz você acreditar que você pode viver isso, ou de que é possível viver uma vida diferente, ou às vezes só que é possível sentir uma emoção diferente. E olhar para esse outro, por mais que seja uma mera ficção, e se colocar ali. E eu acho que isso pode ser muito transformador para quem está assistindo e para quem está fazendo também. Então, eu não sei, o cinema é meio mágico pelas possibilidades que ele proporciona. E também pelas possibilidades que ainda vão vir, né? Enfim, é uma linguagem, é uma arte muito a ser explorada ainda em tecnologia, em forma, em narrativa. É um mundo inteiro para ser descoberto ainda. Então, eu gosto disso, de pensar que é um lugar cheio de possibilidades e cheio de troca também. Que lindo! Fiquei até com mais ar aqui. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa conversa tão gostosa. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada. Olá! No Rodando Por Aí desta semana tem festival. Isso mesmo, é a segunda edição do Festival Mãe Água, que já está no ar. E o público é quem escolhe o grande vencedor. Olá, eu sou o Vinícius da Caju Produções e gostaria de convidar vocês para assistir filmes do Festival Mãe Água. A mostra online traz diversos filmes de todo o Brasil, tendo a água como protagonista, com histórias de resistência, memória e reconexão.
Até o dia 20 de novembro você pode acessar e assistir os filmes e votar no seu filme favorito. O voto do público é que vai definir o filme vencedor. Para assistir, acesse manhagua.com.br. Criado em 2022, o festival nasceu com o propósito de promover a preservação das águas por meio da arte e já alcançou mais de 10 mil pessoas em sua primeira edição. E tem mais! No dia 5 de novembro, o Manhagua promove uma série de bate-papos presenciais na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, conectando cinema, meio ambiente e conhecimento técnico sobre a preservação dos recursos hídricos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site manhagua.com.br/bate-papo. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje. E a gente tem um encontro marcado na próxima semana com mais um convidado e mais novidades da cena audiovisual capixaba. Eu espero vocês. A gente nunca se acostuma com a saudade. O que importa é que os nossos filhos não vão nos perder assim. Os nossos filhos não vão nos perder assim. Alguém traz uma água para ela? E despolui isso aqui, por favor. Muita gente no nosso campo de visão. E você também, meu querido.